Olá, meus queridos alunos, tudo bom? Professor Edinho aqui mais uma vez. Vamos aqui continuar nosso estudo da tabela periódica, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre os elementos de transição. Dizer que é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Dizer que façam um bom proveito dessa aula. Nós teremos um momento bem interessante no final. Bom, vamos iniciar falando um pouquinho sobre o que seriam esses elementos de transição. Pessoal, a tabela periódica, como eu falei anteriormente, ela é um esqueminha, né? Ela é tipo um tabuleiro, todo montado, onde os 118 elementos estão bem organizados, é isso? Em famílias, né? São 18 famílias, e em períodos. A gente tem 7 períodos e 18 famílias, onde essas famílias se subdividem em famílias dos grupos representativos e os elementos de transição. Na aula passada, nós falamos sobre os elementos representativos, que fazem parte dos elementos das famílias 1A, 2A, 3A e até a 8A, né? Todos os elementos das famílias A. Hoje nós vamos falar sobre os elementos que são das famílias B, né? Então eu venho aqui, pessoal, ó, nos blocos, nas colunas, eu tenho 18 colunas. Eu faço 1, 2, 3, 4, 5, até chegar na 18. Não é isso? E aí, se eu pegar as famílias dos grupos B, eu tenho, iniciando a partir daqui, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B de novo e 8B de novo. 1B e 2B, certo? Pessoal, porque a 8B ela tem 3 colunas. Pessoal, esses elementos que se encontram nessas 3 colunas aqui, eles têm características fisicoquímicas bem semelhantes, certo? Se a gente fosse organizar um abaixo do outro, os níveis de energia não dariam certo, né? Então, houve uma convenção em que se organizou nos blocos 8, 9 e 10 toda a família B, 8B, certo? Aí tudo bem, professor, então não quer dizer que quando terminar no grupo 8 é 8B, quando terminar no grupo 9 também é 8B, e se terminar no grupo 10 também é 8B, certo? Então, pessoal, esses elementos que nós estamos falando aqui, eles são chamados elementos de transição, porque eles estão aqui, ó, entre os elementos representativos, certo? Todos eles são metais, são elementos metálicos. Se você olhar toda a tabela periódica, ela é bem organizadinha em metais e não metais, né? Eu tenho aqui essa corzinha azul, os que representam os azuis, eles são metais, os demais são semimetais e não metais, é isso? Então vamos dividir esses elementos de transição em elementos de transição externa e elementos de transição interna, certo? Professor, mas elementos de transição externa não era para estar aqui fora, não? Vê só, essa organização de elementos de transição interna e externa, isso é só para diferenciar aqui os grupos que estão aqui embaixo, ó, fora da tabela, que são denominados lantanóis e actinóis, ou então lantanídeos e actinídeos, eles se encontram no interior da família 3B, nos níveis 6 e 7, certo? Aí são denominados elementos de transição interna, certo? Lembrando, pessoal, que quando eu falei de representativos, a gente representava o quê? Os elementos das famílias A, né? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, certo? Lembrando que eu também posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então eu vou do grupo 1 ao grupo 18. É uma forma de organizar também, certo? E aí a gente diferencia elementos de transição externa de elementos de transição interna, ok?
Bom, o que são esses elementos de transição externa e interna? De acordo com o diagrama de Linus Pauling, como é que eu vou definir se o elemento é de transição externa ou se ele é de transição interna? Vê só, quando eu faço uma distribuição eletrônica, nessa distribuição ele sempre vai ter o meu elétron mais energético naquele último subnível que ele foi colocado, certo? Geralmente é aquele último nívelzinho que a gente colocou ele, o último subnível, certo? Veja só, pessoal, quando a gente falava sobre elementos representativos, aqui ó, as famílias 1, 2 até a família 8A, nós, com exceção do hidrogênio, que não faz parte de nenhuma família, nós dizíamos que se terminar em S, se for NS1, é família 1A. Se for S2, ou é hélio, ou é a família 2A, né? E os outros eram, se terminasse na configuração P, era entre as famílias 3A e 8A, com exceção do hélio. É isso? Já para os elementos de transição, a finalização energética ela não vai ser nem S nem P. Ela vai ser ou em D ou em F. Quando ela terminar em D, se for D1, D2, D3, até D10, né, que a gente lembra que o subnível D só comporta no máximo 10 elétrons, aí nós podemos fazer uma somazinha e descobrir de qual família ele pertence, entendeu? Já nos elementos de transição interna, que são lantanídeos e actinídeos, só existem duas famílias, que é a família dos lantanídeos, a série dos lantanídeos, e a série dos actinídeos. A série dos lantanídeos vai desde o número 57 até o número 71, né? E os actinídeos, nós sabemos que vai aqui a partir do 89, né? Até chegar no 107, certo? Aqui eu tenho 89, 90, 91, 92, que é urânio. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103. 103, né? Termina no 103, que é esse elemento aqui, certo? Laurentio. Pessoal, como é que a gente vai descobrir, de acordo com a distribuição eletrônica, a qual família aquele composto, aquele elemento pertence? Muito simples, né? Vamos fazer uma configuração eletrônica de Linus Pauling, lembrando que vocês têm que entender como o diagrama é e distribuir. Vou dar alguns exemplos aqui. A gente vai primeiro colocar uma tabelazinha periódica aqui do lado, para que nós possamos entender como seria isso, certo? E colocar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho ferro. Ferro tem um número atômico 26. Você vai lá, como é que eu faço a distribuição eletrônica do ferro? De acordo com o Linus Pauling, nós temos essa distribuição: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então eu tenho exatamente 26 elétrons distribuídos e os meus elétrons mais energéticos terminaram no subnível D. É isso? O mais energético. Se a questão perguntar qual o mais energético, é o 3d6. Se disser qual de valência, é o nível 4, certo? Então, o que a gente vai perceber na distribuição eletrônica? Quando ele termina em D, sempre eu vou ter um S antes, S2 completo, que vai ser de um nível considerado o nível principal, certo? Bom, e aí como é que eu descubro qual é a família, professor? Eu vou fazer o mesmo esqueminha lá dos grupos A, somar os elétrons do nível mais energético, são 6, com os elétrons do nível de valência. Então eu tenho 2 mais 6, né? 8. Então ele é da família 8, mas é 8 o quê? 8B, porque terminou o quê? Em D. Certo?
Vamos pegar outro exemplo, a prata, né? Prata tem um número atômico 47, e aí a gente distribui. Ó. Quando você distribui esse elemento, você vai ficar com uma configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, até chegar em 5s2, 4d9. Mas, professor, 2 mais 9, não é isso? Sim, pessoal, aí você vai pegar o mais energético, né? Que é o D, e o de valência, que é o Szinho aqui, ó, do nível 5. Veja só, 2 mais 9 dá 11. Esse professor, então, ele é da família 11 e terminou em D, família 11B. Pessoal, não existe família 11B, né? Aí nós vamos chamar ele de grupo 11. Vamos lá, onde é que está o grupo 11? Bem aqui, tá vendo? Ó? Esse é meu grupo 11. Qual é o elemento? Prata, Ag. Pessoal, tá bem ele aqui, ó, tá vendo? Então, ele é o grupo 11, que também é chamado de família 1B, né? Família 11 ou 1B. Não é isso, pessoal? Vamos continuando aqui. Outro exemplozinho. Ouro. Eu tenho um ouro que tem um símbolo AU, né? Um número atômico 79. Quando você faz aquela distribuição Linus-Pauling, né? Desde o 1s2, aí você chega nessa configuração. 4f14, 5d9. Professor, então eu vou somar 14 mais 9? De jeito nenhum, viu? É sempre o nível de valência com o nível energético. Pessoal, o que é um nível de valência aqui? É o nível 6. Então, quantos elétrons eu tenho no nível de valência? 2. Mais 9 do D aqui, né? Então, 9 mais 2, 11, vai seguir essa mesma, ó. Vai ficar na mesma família. 2 mais 9, 11, é da família 11, ou do grupo 11. Chamado também de família 1B. Vê só aqui o ouro, ó, abaixo da prata. Tá vendo? Vamos continuar aqui, mais um exemplo. Praseodímio. Professor, onde é que está isso, cara? 59, né? O número atômico dele. Aí ele faz o seguinte, ó. 1s2, 2s2 e assim sucessivamente. E termina em 4f3. Então, professor, eu vou somar esse 2 mais esse 3, vai dar 5, ela é da família 5B. Não existe essa regra para quando termina em F, certo? Quando termina em F, você considera apenas que ele é ou de uma série ou de outra. 4F3, se terminar em 4F, independente de ser 4F1 ou 4F14, né, vai ser sempre da série dos lantanídeos, que está no nível 6 da família 3B. Então, lantanídeos e actinídeos, todos os dois estão na família 3B. Porém, os lantanídeos, eles vão estar no nível 6. Perceba que o nível de valência dele aqui, ó, é 6. E os actinídeos vão estar no nível 7. Certo? Aí você faz o seguinte: terminou em 4F3, é um lantanídeo. 4F1, 4F2, 4F3. Está aqui ele, ó. Praseodímio. Certo? Vamos lá? Isso aqui, ó, 4F3 em lantanídeo. E aí, pessoal, urânio. Urânio é um composto natural que tem uma configuração que termina em 5F4. Certo? Veja que terminou em 5F, é da série dos actinídeos, certo? Vamos separar aquele aqui, ó, actinídeo, ok? Ele é da série dos actinídeos e está no nível 7. Observe que está aqui, ó, no nível 7. Então, veja só. Qual a diferença de você conseguir identificar os elementos de transição para os elementos representativos? Lá nos elementos representativos, ou terminava em S, ou terminava em P. Aqui tem que terminar em D, certo? Ó, esses que estão aqui, todos vão terminar na configuração D.
E os lantanídeos e actinídeos vão terminar na configuração F, sendo que os lantanídeos terminam em 4F, desde o 4F1 até o 4F14, e os actinídeos terminam em 5F, desde o 5F1 até o 5F14. Certo, pessoal? Essa é a diferença entre os elementos de transição de acordo com a sua configuração eletrônica. Certo? Importância dos elementos químicos em geral no nosso cotidiano. Aí nós falamos um pouquinho sobre elementos representativos, falamos do que são elementos de transição, conversamos um pouquinho sobre tudo, né? E aí vamos ver por que a gente estuda tabela periódica, professor? Somente para entender como é um elemento, o que é um elemento? Não, pessoal. Os elementos químicos, eles estão intimamente ligados à nossa vida, ao nosso cotidiano. Tudo que você pensar no nosso cotidiano, ele é formado por átomos e moléculas. Esses átomos, eles estão presentes nos elementos naturais e nos elementos artificiais, não é isso? Eu sou feito de elementos químicos, com certeza. Eu, você, todo ser vivo e todo ser não vivo é feito de elementos químicos, né? Se pensar, professor, me dá um exemplo aí. Uma pedra. Uma pedra, ela é feita de calcário. Vamos dizer que ela tenha calcário. Então, ela tem cálcio, ela tem sais, tem magnésio, né? Então, pessoal, tudo na natureza tem elemento químico, certo? Então, qual a importância da gente saber? É entender que os elementos químicos, eles também estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, se você olhar essa figura que tem na apostila de vocês, ela mostra que todos esses elementos estão ao nosso redor, né? Por exemplo, carbono, eu encontro carbono onde? Quase tudo da natureza, tudo que for orgânico, pessoal, tem carbono, né? Sal de cozinha, NaCl, eu tenho sódio e tenho cloro, cloretos e sódio, eles estão presentes, são cátions e ânions, são íons que estão presentes em todo o nosso organismo, é isso? Realizando funções, essas funções orgânicas fisiológicas, né? Que ajudam até na sobrevivência da gente. Por exemplo, se eu pegar um átomo de sódio, o átomo de sódio, ele ajuda bastante no controle da nossa pressão arterial, né? do nossa quantidade de sódio dentro do organismo, na forma de Na+, ela vai influenciar se a nossa pressão vai ser normal, se ela vai estar alterada. Ela ajuda também na contração muscular, por exemplo, cálcio é importantíssimo na formação dos ossos, é importantíssimo na contração dos músculos. O hidrogênio, ele está presente na configuração das células, das moléculas que compõem as células orgânicas. O fósforo está presente aí no sangue, o ferro também. Nosso corpo é formado basicamente de água, né? 70% é água, é uma substância que tem 70% do nosso corpo. Se não fosse água, a gente não existia, né? Então, pessoal, tudo que você pensar em termos de elementos químicos, nós temos dentro do nosso organismo. Não é isso? Nós temos metais, nós temos ametais, temos tudo que você pensar de elemento químico nos rodeando, certo? Então, por isso a importância de se estudar a tabela periódica, para que nós possamos entender como surgiram os elementos químicos e em que ponto eles se mostraram importantes na nossa vida. É isso? Por exemplo, se eu pensar no fósforo, o fósforo, ele é muito utilizado para fazer palito de acender na caixinha de fósforo. Não, o palito ele não é de fósforo, né? O palito ele tem um composto que permite que a lixa da caixa
que tem fósforo, que é um material explosivo, ele possa acender, ele possa fazer a realização da energia, ele possa fazer surgir a energia, né, por atrito, certo? Então, pessoal, caixa de fósforo tem fósforo, só que não é aquele fósforo explosivo, né? É um fósforo que ajuda apenas para o atrito. O palito também ele não é de fósforo, né? Ele é um palito que tem um composto que ajuda no atrito para formar energia, para formar o fogo, certo? Para realizar a combustão ali do palitinho. Bom, um elemento que a gente pensa que ele é bem simples é o hidrogênio. O hidrogênio ele é muito obsoleto, ele fica ali, ele não serve muito para muita coisa não, né, professor? De jeito nenhum, ele serve para tudo. Se você pensar direitinho quem é o hidrogênio, pessoal, como eu falei lá na história da tabela periódica, ele é o pai de todos os elementos. E ele é responsável por energias estrondosas, né? Vamos pensar aqui numa energia muito grande. Pessoal, a bomba atômica. Uma bomba de urânio, ela é super potente, né? Quando a gente estuda lá em radioatividade, a gente sabe que a potência de uma bomba de urânio, ela consegue dizimar toda uma população de uma cidade, como aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki, né? As bombas de fusão nuclear, né? Foram feitas lá em Hiroshima e Nagasaki. Porém, pessoal, foi descoberto uma forma de fazer fissão. Aliás, as bombas de fissão lá de Hiroshima e Nagasaki, né? Corrigindo aqui, as bombas de fissão. Mas aí você também pode fazer bombas de fusão, certo? Como a bomba de hidrogênio, a bomba H, que é 10.000 vezes mais potente do que uma bomba de urânio, que é uma bomba de fissão. E a bomba H é uma bomba de fusão, ou seja, eu pego um átomo de hidrogênio com outro átomo de hidrogênio, faço uma fusão entre eles, dou uma estrutura do átomo na forma de hélio e ele me dá uma energia estrondosa, né? Que são 10.000 vezes maiores do que as energias produzidas pelas bombas de fissão, de quebra, né? De quebra do átomo, do núcleo do átomo. Quem produz energia tão assim, professor? O Sol, né? O Sol nos dá uma energia nesse modelo. E ocorrem explosões de urânio, de hidrogênio ali a todo tempo, para a formação de átomos de hélio e nos dá toda essa energia que é produzida, certo? Os metais. Nós sabemos que a tabela periódica ela é composta por inúmeros compostos metálicos, não é isso? Mas, professor, 70%, né, da tabela tem metal. Sim, então a maioria dos elementos que estão na tabela periódica, eles são metálicos, os que estão na natureza, os elementos que estão na natureza, em maior quantidade eles são metálicos, certo? Os elementos, eles estão na forma metálica. E aí os metais nós já sabemos que tem inúmeras utilidades, né? Nós podemos fazer utensílios, podemos fazer transferência de energia, podemos utilizar para melhorar os aspectos de oxidação, quando eu cromo alguma peça. Posso usar os metais para produzir energia também, eu já falei, né? E aí, pessoal, os metais, eles são muito importantes. Professor, então eu tenho metal no meu corpo, só que a gente tem metais no nosso organismo na forma iônica, né? Isso, nós temos ferro, ou então na forma ligada, né? Nós temos o ferro lá na hemoglobina, nós temos o cálcio nos ossos, temos o cálcio nos músculos, temos o sódio também nas células, né? O potássio, mas a maioria na forma de cátions, certo? E os metais
pesados. Veja aí que os metais pesados, pessoal, eles são metais que podem causar toxicidade. E aí nós temos exemplos do cádmio, do chumbo, do mercúrio, né? A gente sabe que uma quantidade de mercúrio, ela pode levar ao surgimento até de câncer, né? De problemas de saúde. Também o cádmio, o próprio chumbo, certo? O ferro, ele é considerado um metal pesado, só que não é tão preocupante quanto os demais, certo? Mas também ele é considerado um metal pesado. Aí o PAC considera mais metal pesado de acordo com a densidade, né? Quanto mais denso ele for, mais pesado ele é, certo, pessoal? Bom, trouxe aqui essa musiquinha para que a gente possa fazer uma forma diferente de estudar química, né? Lembra que quando a gente começou o ano, eu falei para vocês que a gente ia tentar alguma maneira de estudar tabela periódica, outros assuntos, utilizando músicas, né? E aí eu trouxe essa musiquinha aqui, que é do meu projeto Musiquinha, e uma música conhecida de vocês, que é Você Partiu Meu Coração, de Wesley Safadão e Anitta, com participação do Nico do Borel, né? E aí eu fiz uma paródia chamada Olha a Tabela, Meu Irmão. vamos ver como é que ficou, né? Olha a tabela, meu irmão, aí de elementos vê se treina, vai. Agora preste atenção. É bem fácil esse esquema, ai é bem fácil, vou te explicar. Decore não, ai decore não, mas memorize o teorema, sim. E agora veja a luna. Essa tabela é só emblema, mas é bem fácil. São famílias definidas que compõem esse blocão. Ação representativos e versão de transição. Agora são os períodos nas linhas horizontais. Ao todo são 7 níveis, energia é quem faz. Olha a tabela, meu irmão, de elementos esse treina, vai. Agora preste atenção. É bem fácil esse esquema, ai é bem fácil, vou te explicar. Decore não, ai decore não, mas memorize o teorema, sim. E agora veja a luna. Essa tabela é só emblema, mas é bem fácil. Aluno, venha comigo, preste logo atenção. Hidrogênio é sem família, vê se não faz confusão. Dentro da nossa tabela a maior parte é metal, mas também existe nela o semi e o ametal. Um A eu encontro metais alcalinos, 2A são terrosos, aqui vem do lado. Boro e carbono iniciam as famílias que se apresentam após o espaço. Quinta família é do nitrogênio, porque tem mais 3, não dá pra errar. Carbogênio, halogênio, Z, gasosol. Tanta família, eu vou endoidar. Você prestou bem atenção. Vamos por fim nesse esquema, sim. Elementos de transição. São todos B, não tem problema. Vai anotar e vou te explicar. Decore não, ai decore não, mas memorize o teorema, sim. Que agora veja a luna. Essa tabela é só emblema, mas é bem facinho. Bem, pessoal, isso aí foi uma maneira que eu encontrei de tentar ajudar vocês
a memorizar a tabela periódica. Né? É que com música a gente pode entender melhor um assunto, tanto da química, quanto da matemática, quanto da física, certo? E aí quem quiser a letra da música, eu vou passar para vocês depois, para que vocês possam ficar estudando, acompanhando, certo? Bom, vamos fazer umas atividadezinhas aí, né? Na página 15, abra aí sua apostila na página 15, questão 4. Né? Tem uma questão aí do fósforo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o fósforo. Aí a gente vai falar sobre aquelas coisinhas que eu falei do fósforo antes, aqui dentro dessa questão, certo? Vamos lá. Ao contrário do que se acredita popularmente, o palito de fósforo não é composto pelo elemento fósforo. Do grego fósforos, que significa que traz luz, o seu corpo é formado por madeira de pinho, papel ou papelão, e a sua cabeça é uma combinação de várias substâncias, com a predominância de cloreto de potássio, que se inflama com a facilidade ao ser atritado. Na realidade, os primeiros palitos tinham fósforo na sua cabeça, mas como eles se incendiavam com atrito involuntário de dentro da caixa, surgiu a ideia de colocar o fósforo do lado de fora da caixa. Por isso ficou historicamente conhecido como caixa de palito de fósforo, certo? Hoje se sabe que o fósforo é encontrado na áspera superfície, formado por uma combinação de fósforo, sulfeto de antimônio, SB2S3, óxido férrico, Fe2O3 e cola, né, para poder segurar os elementos, os compostos. Do lado de fora da caixinha. Sobre o elemento fósforo e as informações do texto, responda às questões. Por que o símbolo do elemento fósforo é P? Pessoal, lembra lá no início da tabela periódica, eu disse que a organização da tabela periódica ela era por letras e que essas letras seguiam uma regra, que era do latim, que vinha as palavras que vinham do latim ou do grego, né? No caso, como fósforos vem do grego, fósforos, né? Que é de PH, fósforos, né? E aí ela começa com a letra P, né? E aí, por que o símbolo é P? Porque vem do grego fósforos, certo? Fósforos. Afinal, por que não existe fósforo no palito de fósforo? Pessoal, o fósforo, naturalmente, ele é um elemento muito explosivo, né? Ele ao se atritar com pequenos atritos, já faz a formação de energia com ele. Então, não era interessante colocar no palito, porque quando um palito batia no outro, ele poderia explodir, né? E aí não era interessante isso. Por isso que não existe mais o palito de fósforo. Existe apenas a caixa de palito que tenha o fósforo na parte de fora, certo? Letra C. Na tabela periódica, o fósforo se encontra abaixo do nitrogênio ao lado do silício. Vamos olhar isso. Eita, a tabela aqui. Pessoal, cadê o fósforo? Opa, olha aqui. Está em que família? Família 15, grupo 15, ou família 5A, né? Fósforo, que é da mesma família do nitrogênio, certo? Continuando. Só a nível de informação, o fósforo é do grego fósforos, que significa portador de luz, é um elemento químico de símbolo atômico. De símbolo P com número atômico 15. Logo, se ele tem número atômico 15 está no estado fundamental, ele tem 15 prótons e 15 elétrons, certo? Aí a massa atômica dele é aproximadamente 31 U, certo? Vamos continuar a pergunta, né? Com qual desses dois elementos o fósforo apresenta maior semelhança? Ele disse que era com quem? Com nitrogênio e com silício. Pessoal, nitrogênio está na família 5A. Fósforo também. Lembra? Como é que organiza as famílias? De acordo com as semelhanças físico-químicas dos elementos. Se o nitrogênio e o fósforo estão na mesma família,
É lógico que o fósforo tem maior semelhança com o nitrogênio do que com o silício. O silício está aqui do lado, mas é no mesmo nível energético. Ou seja, os dois fazem parte do terceiro período. Quer dizer que eles têm 3 elétrons na camada de valência. Certo? Tranquilo, pessoal? Eles estão aí no nível... Aliás, eles têm os elétrons distribuídos no nível 3, né? Não é que eles tenham 3 elétrons na camada de valência. Quem tem é o fósforo. Tem 5 elétrons na camada de valência, ele precisa de 3 para fazer o octeto. O silício é da família 4A, né? Ele precisa de 4 para completar o octeto. Tem 4 elétrons na camada de valência, 5 elétrons na camada de valência. Porém, eles estão no mesmo período, né? Eles distribuem seus elétrons no período 3. Ok? Então, a resposta é a letra C. Com qual dos dois ele tem maior semelhança? Com o nitrogênio, pois eles fazem parte da mesma família. Letra D. Quantos elétrons o fósforo apresenta em sua última camada? Pessoal, acabei de falar isso, né? Eu tenho fósforo na família 5A. 5A significa que o elétron terminou na configuração P, só que é NS2, NP3. 2 mais 3, 5. Então, eu tenho 5 elétrons na camada de valência. Certo? Quando você faz a distribuição e ele faz parte do grupo 5A, ele termina na configuração NS2, NP3. Certo? No caso aí, 3S2, 3P3. Ok, pessoal? Vamos para a questão 6, aí na página 15. Já tem marcado aqui o gabarito, letra D, né? Porém, vamos ver direitinho essa questão. A aquisição de compostos químicos realizada por um organismo para suprir o seu metabolismo é chamada de nutrição. Diversos elementos químicos naturais são essenciais, por exemplo, ao crescimento de plantas. Atualmente, 17 elementos, incluindo carbono, hidrogênio e oxigênio, são considerados essenciais para todas as angiospermas e gimnospermas. Em relação à posição, alguns desses elementos na tabela periódica completam o quadro a seguir. Vocês vão completar dessa maneira aqui. Pessoal, aqui era para ter ficado na apresentação um por um, mas vamos explicar porque fica assim, né? Então, eu pego o elemento que tem massa atômica 39 e número atômico 19. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma distribuição. Quando eu fizer a distribuição, aqui vai terminar em NS1. Vai terminar em NS1 e aí eu vou perceber que ele é da família 1A, porque ele termina no quarto período, vai terminar em 4S1, quando a gente fizer a distribuição, ok? Vamos para o segundo. Ele é da família 17, que também é chamada de família 7A ou halogênio. Quando você fizer a distribuição, a configuração vai ser NS2, NP5. Vai ser 2 mais 5, vai dar 7. 7 terminou em P, família 7A. Quando você observar lá, vai terminar no terceiro período, vai ser 3P5, né? 3S2, 3P5. E aí eu fico no terceiro período e na sétima família 7A. Aqui eu tenho 7 elétrons, acho que é 1S2, 2S2, 2P3. Então, 2S2, 2P3, 2 mais 3, 5, da família 5A, terminou no nível 2, certo? O 4 tem 16, é muito parecido aqui, ó, 17, 16, eu vou fazer a mesma configuração. Aqui vai terminar em 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Né? Então vai ser 2 mais 4, 6, família 6A do nível 3, gabarito letra D, certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Queria agradecer pela atenção de vocês, dizer que foi um prazer estar mais uma vez aqui
Um abraço virtual a todos e até a próxima.